O Fred, eu acho que é um aventureiro, um ex-velejador quase profissional que viveu dos seus 7 aos 15 anos todo dia velejando, sozinho, enfrentando vento e os mares do Brasil e do mundo. E eu acho que daí que vem minha vontade e minha característica empreendedora. Eu sou formado em administração pública aqui em São Paulo, na GV. Fundei dentro da GV uma ONG, uma associação. Fui ser um empreendedor social, minha família ficou louca naquele momento, mas eu me apaixonei por educação, eu me apaixonei por desenvolvimento local e me apaixonei por empreendedorismo, porque a gente buscava jovens nessa comunidade, protagonistas que fossem ajudar a desenvolver, a se desenvolver e a desenvolver a comunidade onde eles viviam. E depois de 5 anos como empreendedor social, eu entrei num grupo chamado Mãe Terra, de alimentos naturais e orgânicos, já sido investida por um fundo, e aí fui empreender com mais gente, com um grupo que já tinha experiência, com pessoas que voltavam de MBA, e aí aprendi um pouquinho, em vez de ficar lá sozinho no caminho de empreendedor. Eu reparei que, independente do tempo em que eu era empreendedor social, enquanto eu estava empreendendo junto de um fundo de investimento, de private equity, havia um problema similar. Dificuldade de manter as pessoas engajadas naquelas atividades, naqueles objetivos. Na área social, é claro, isso é um objetivo, um propósito muito claro, as pessoas se engajam, se envolvem, doam recursos, doam trabalho voluntário, então já havia uma necessidade muito grande de envolvimento. Quando eu fui para a Mãe Terra trabalhar com alimentos orgânicos, eu via que tinha muita gente interessada em contribuir com esse propósito e era um propósito extremamente complexo. Quem são as pessoas no mundo ou no Brasil que tinham aquele conhecimento que poderiam se envolver com essa causa, com esse negócio? Eu acreditava que essas pessoas poderiam até doar recursos. Se a Mãe Terra fizesse uma campanha em prol dos alimentos orgânicos, eu tenho certeza que muita gente se envolveria porque gosta disso. E aí eu reparei que, bom, então não importa se é uma ONG, se é uma empresa, o importante é como esse empreendedor engaja essas pessoas, como ele presta contas, né, faz governança, como ele absorve o que é de melhor, tanto em capital humano, como também o capital financeiro. Aí o empreendedor dá o primeiro passo, se joga no universo, começa a aprender, as coisas acontecem, e isso virou Brota. Muita gente dizia que não era possível, gente com muito mais técnica do que eu, por exemplo, advogados dessa área, que achavam que esse modelo de investimento em startups pela internet não funcionava no Brasil. Eu consegui mostrar que dava, a gente conseguiu provar, junto com a ajuda de muitas pessoas também, que isso era possível. O foco agora é construir esse mercado e tem várias outras empresas trabalhando nisso e que contribuem, é um negócio do ecossistema. Então tem uma missão social também muito forte nesse nosso trabalho do Brota, que é fechar buracos que existem nesse caminho para o empreendedor chegar até o seu IPO, chegar no seu momento de sucesso, que pode ser diversas saídas ou diversos cenários, e nós estamos atacando essa primeira etapa, criando uma rede de suporte para eles, de novo, rede com capital humano, capital financeiro. Hoje é possível dar primeiros passos e é possível, eu acredito, ter uma carreira empreendedora. Carreira empreendedora, eu quero dizer, falhar várias vezes antes de dar certo, porque existem as aceleradoras, agora cada vez mais existem os investidores anjos, existem estruturas que permitem que o empreendedor se jogue nesse mar. Agora, a formação e a prática continuam sendo os dois grandes pilares, né? Tem muita metodologia que, quando eu comecei a empreender, não existia, essas metodologias ágeis, de startup enxuta, de falhar rápido, aprender rápido, e tudo isso são conhecimentos que hoje, nesse meu segundo ciclo de empreendedorismo, fazem toda a diferença. Agora, a prática também, igualmente, é fundamental. Eu já ter errado com muitas coisas, gerir time é um negócio extremamente difícil, estar nesse papel de empreendedor, que é um papel extremamente solitário, é muito difícil. É difícil de tu dividir ou com o seu parceiro, a sua parceira, ou mesmo com os seus parceiros de trabalho. Tem decisões que são só minhas e eu que tenho que tomar elas. Então, o frio na barriga que dá, essa ansiedade, esse medo, como eu já passei por isso,
Hoje eu entendo que é mais fácil e eu fico numa posição mais confortável. Eu tenho uma clareza de que eu sou novo e de que isso aqui é só um passo para algo maior que eu não sei o que é ainda. Então, o meu foco hoje é muito executar isso bem feito, fazer o possível para que ele dê certo. 2 anos atrás, ou há 1 ano atrás, eu não tinha a menor ideia que eu ia fazer isso. Quando eu velejava, o meu sonho era ser campeão olímpico, era ser campeão mundial. Eu fui vice-campeão mundial, quase cheguei lá. E eu acho que isso se manteve em mim, uma disciplina, toda essa prática que eu tive, mas perseguindo um sonho maior. O Fred é o retrato do empreendedor moderno. Um cara do bem, um cara preocupado com o andamento das coisas e que tem um negócio que gera impacto no que ele acredita. O que ele faz é viabilizar pessoas que têm vontade e ideias para mudar o mundo. Todo mundo gosta de empreendedorismo, gosta das histórias, mas quando a gente fala em financiar esse ecossistema, tem poucas pessoas realmente disponíveis. O empreendedor é um cara como qualquer outro, sem dinheiro ele morre. E o mais nobre de tudo é que o Fred proporciona que pessoas que não estão inseridas no mercado financeiro possam participar de projetos bacanas. Isso sim é inovar. Ele se comporta assim, é por isso que ele é fora de série.